Meus irmãos, a paz do Senhor. Vocês estão todo mundo bem? Que bom que vocês estão bem. Eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar voltando aqui a esta igreja, depois de algum tempo, não sei quanto tempo, mas um bocado de tempo. Glória a Deus por isso. Eu quero louvar a Deus pela vida da minha tia Xana. Amo do coração, do fundo da minha alma. Pessoa que é canal de Deus para a nossa família. Ela foi o instrumento que Deus usou para poder fazer cumprir a palavra que diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e Deus tem alcançado toda a nossa família através da vida dela. Bendito seja o nome do Senhor. Milhares e milhares de pessoas no mundo, não apenas em Palmas, no Tocantins, são alcançados pelo fruto do trabalho da senhora. A senhora ganhou um homem, um jovem, chamado Amarildo, hoje o pastor Amarildo Martins, e através da vida dele, muitas vidas têm sido alcançadas. Uma lição que nós podemos aprender aqui é que se você ganhar uma alma para o Senhor Jesus, você não sabe como vai ser, mas vai haver frutificação e vidas serão alcançadas através da sua vida. Deus abençoe o Wellington, Deus abençoe o Caçulo, o Daniel, Deus abençoe a todos que eu conheço aqui, os irmãos não vou citar, o Lacerda, Deus abençoe, que bom que o senhor está firme. Eu quero apenas ler um texto com os irmãos, nós vamos ministrar uma palavra. Eu não sou pregador, vim num dia do pastor, para poder atender o pastor Silas, missionário Daiane. Esse homem é insistente. Se você puder abrir a sua Bíblia no texto da campanha, parece que está em 2 Samuel, no capítulo 6, salvo engano, no versículo 12. E eu, não sendo pregador, eu fico muito mais tranquilo, principalmente porque o pastor Silas é pregador e teólogo. As coisas que eu falar de errado aqui, na terça-feira ele vem e resolve, conserta. Então vocês não precisam ficar preocupados comigo não, com as coisas assim. O pastor Silas tem óleo, tem azeite para curar os irmãos, pode ficar tranquilo. Quem achou, já está lá projetado, não é? Muito bem. Vamos ler todos no 3, 1, 2, 3. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima, da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, ó Deus, eu com temor vou falar agora. Não permita, ó Deus, que eu fale da minha vida, dos meus sentimentos. Não permita que eu fale daquilo que é propriamente meu, mas sim de Ti. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, possa iluminar agora a minha mente e os meus lábios possam ser canal apenas da Tua voz. Assim como essa palavra falou forte ao meu coração, eu Te peço que eu possa transmitir com integralidade, com inteireza. Traz paz ao meu coração e quietude para falar tudo quanto o Senhor tem falado ao meu coração para a Tua igreja, mas que seja apenas a Tua palavra, eu Te peço e Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe, tome seu assento no nome de Jesus. O tema da campanha está dizendo que para atrair a presença de Deus em minha casa e restaura a presença de Deus em minha casa restaura os princípios. É um tema muito poderoso. É um tema muito pesado. É um texto que tem muitas implicações para a compreensão.
E embora algumas pessoas estão trazendo esta ideia deste projeto de vida não, esse projeto de resgate, essa campanha de resgate, com a ideia de se ter as bênçãos que a presença de Deus gera. Porque quando se lê aqui no capítulo 6, o versículo 12, diz assim que o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele possuía. Isso para algumas pessoas já é um atrativo natural. Quem é que não quer ser abençoado e quer que as suas coisas prosperem? Ninguém em sã consciência vai querer maldição para a sua vida. Aliás, até quando você vê as pessoas que estão lá nos terreiros, as pessoas que estão em outras religiões afros, pessoas que estão no islamismo, eles não estão atrás propriamente daqueles deuses, eles estão atrás daquilo que aqueles deuses oferecem a eles. E isso é muito preocupante quando se dá em relação à percepção, em relação ao Deus que nós servimos. Eu quero, primeiro, que os irmãos comecem a ter um entendimento, uma visão, de que o nosso Deus não é como os outros deuses. Eu quero que os irmãos tenham uma consciência de que, primeira coisa, é que o nosso Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita naquilo que Ele mesmo criou e projetou, que sou eu, que é você, que é a sua família. Deus habita na sua vida e você precisa ter consciência disso. Quantos têm certeza de que Deus habita no seu coração? Diga glória a Deus. Esse entendimento e essa consciência precisa estar muito claro. Esse entendimento, essa visão precisa estar muito claro na nossa mente. Quando o Senhor Jesus estava lá no capítulo 4 de João, conversando com a mulher samaritana, e ela perguntando aonde é que nós devemos adorar, se no Monte Gerizim, se em Jerusalém, não sei, aonde é que a gente tem que adorar. O conceito dela de adoração era um conceito pagão, um conceito aonde a gente vê a presença de Deus em um lugar específico, aonde ela ia lá e prestava o seu culto, prestava o seu agrado, e dependendo daquilo que ela oferecesse, Deus se agradava e atendia às suas vontades. E aí o Senhor Jesus, alinhando a sua visão, diz assim: olha, chegou o tempo, e o tempo é esse, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Os olhos do Senhor estão sobre a terra e está procurando esses adoradores. Mas o que é isso? O que eu quero dizer é que a igreja do Senhor Jesus, ela não está encerrada nessas paredes. A igreja do Senhor Jesus, ela não é um lugar específico. A igreja do Senhor Jesus tem olhos, tem boca, tem mãos, tem pernas. A igreja do Senhor Jesus se movimenta, ela compra, ela vende, ela anda, ela casa, ela se move naturalmente. Eu estou dizendo que a igreja do Senhor Jesus é você, e é em você que Deus quer operar nessa noite. E a primeira coisa que eu quero deixar claro aos irmãos, que se você é a igreja do Senhor Jesus, você já possui a presença de Deus, e por nada desse mundo você vai deixar perder. Quantos creem nessa palavra? Diga aleluia. Primeira coisa que eu quero estabelecer aqui para ministrar a palavra é que a igreja do Senhor Jesus precisa ter consciência que já tem a presença de Deus. Você precisa ter essa consciência. E se você não sente que tem essa presença de Deus, é bom você prestar atenção na mensagem que eu vou ministrar. Em princípio, esse texto está contando a história da arca de Deus, que simbolizava a presença de Deus, que era o símbolo da presença de Deus.
E essa presença de Deus, ela foi perdida. Já deve ter pregadores aqui, pastor Ciro já deve ter levado ela para tudo quanto é lugar aí, já ensinado para frente, para trás, e já levou lá para Betsem, já levou lá para a terra dos filisteus, já fez um bocado de lugar porque o Senhor já levou ela, tenho certeza disso, principalmente o Senhor. Essa arca, ela foi perdida porque ela foi usada de maneira equivocada como um amuleto. Os irmãos devem muito bem saber disso. Já eles estavam numa guerra e por causa do medo e tentando amedrontar o inimigo, trouxeram a arca para a guerra. E aí ela trouxe um alvoroço no arraial. Os filisteus ficaram com muito medo. E por conta disso, eles teve um guerreiro, um capitão, falou assim: esforço, firma, vamos para a guerra, nós vamos ganhar desse povo. E enfrentaram. E tomaram a arca de Deus, deram uma coça nos filisteus, mataram, destruíram. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias morreram naquela guerra. Tomaram aquela arca e levaram para a terra dos filisteus. E muitas lições dá para se tirar nesse texto, nessa lição. Primeiro, é que se você for ir para uma guerra, e se você não tiver com a sua casa alinhada para ter a presença de Deus, não entra não. Tem um adágio popular aí que diz assim: não entra sem instrução do profissional. Não entra não. Não vai para uma guerra não, se você não tem a presença de Deus de maneira legítima na sua vida. Mas se você tiver, irmão, não precisa preocupar, o inimigo vai bater em retirada no nome de Jesus. Eles levaram a arca para a terra dos filisteus e para o templo de Dagon. E os filisteus ali, querendo tripudiar, colocaram a arca de Deus diante de Dagon. E os irmãos já ouviram uma vez, duas vezes, três vezes que esse Deus Dagon, ele de noite colocava a arca, quando era no outro dia ele estava o quê? Prostrado, não é? Estava prostrado diante da arca. Foi uma vez, duas vezes, na terceira vez já estava sem a cabeça, perdeu a cabeça. Eu quero trazer uma lição e uma aplicação aqui sobre a questão da presença de Deus, e eu vou falar em 4 pontos. A primeira: ninguém pediu para você buscar a presença de Deus. Ninguém está aqui oferecendo uma obrigatoriedade de você ter a presença de Deus na sua vida. Os filisteus não tinham que levar a arca de Deus para a terra dos filisteus, pegar a arca do Senhor e colocar num templo profano. Eu estou dizendo aqui, irmãos, que muitas pessoas estão buscando a presença de Deus sem ter a consciência do perigo que é ter a presença de Deus. É preciso ter muito temor quando se fala a respeito da presença de Deus e o entendimento. Porque embora a gente queira a presença de Deus, a glória de Deus, a unção de Deus, a gente precisa ter consciência de que isso não pode ser feito de qualquer maneira. Os filisteus, de maneira desavisada, pelas razões erradas, tentaram misturar Jeová com Dagon, botar numa mesma casa Deus e o diabo. Não dá certo. E eu estou dizendo que, não sei, eu não estou aqui fazendo ilações, não. Se o Espírito Santo me direcionou, eu vou falar, porque eu sei que vai alcançar algum coração aqui, não vai voltar vazia essa palavra no nome de Jesus. Tem muita gente, e eu estou dizendo, lembrando que o templo agora não é mais isso aqui. O templo também não é a sua casa. Diga comigo, o templo, mais forte, diga: o templo de Deus sou eu. É você. O templo de Deus é você. O templo de Deus é você. Aleluia. E se o templo de Deus é você,
eu recomendo você não colocar Dagon junto com Jeová, não vai dar certo. Não vai dar certo você colocar Dagon junto com Jeová. Cuidado com aquilo que está misturando a presença de Deus com as suas atitudes. Cuidado com aquilo que você olha, coloca, porque se você coloca diante dos seus olhos, não estão apenas do lado de fora, começa a entrar do lado de dentro. Cuidado com aquilo que você ouve, porque aquilo que você ouve entra lá do lado de dentro, é onde o Espírito Santo de Deus está. Cuidado. Cuidado com aquilo que você fala, porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Eu quero dizer nesta noite que misturar Dagon com Jeová não dá certo. Uma vida profana com um lugar de santidade não dá certo. Vai atrair maldição. Na terra dos filisteus, trouxe úlcera, trouxe hemorroida, trouxe rato, trouxe praga. Mas a presença de Deus é bênção. Mas se tiver misturado com Dagon, vai dar errado. Cuidado. Pastor, o senhor não está entendendo, o senhor não sabe onde eu moro. Na minha casa não tem ninguém crente. Na minha casa, todo mundo lá vive uma vida completamente errada nas drogas, bebida, prostituição. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem disse que Deus tirou Daniel lá da Babilônia? Quem foi que disse que Deus tirou Josué lá do Egito? Deus vai usar você como canal de bênção para transformar o ambiente. Se a presença de Deus habita no seu coração, não se angustie. Vai haver transformação através da sua vida. Quem crê nessa palavra, diga glória a Deus. Só não deixa essa situação entrar no templo de Deus. O mundo onde a gente habita é completamente corrompido. É só não deixar entrar dentro. Os filisteus, por causa dessa situação, por causa que não conseguiram lidar com a presença de Deus, mandaram a arca de Deus para longe da terra deles. 1 Samuel capítulo 6, interessante que no 2 Samuel está falando da arca, da presença de Deus, e no capítulo 6 também está falando do 1 Samuel, isso, lá no versículo 13. Os filisteus não dando conta mais, pegaram a arca de Deus, colocaram nos carros novos, orientado pelos seus sacerdotes. Esses homens colocaram a arca de Deus dentro de um carro e mandaram lá para Bet-Semes. E chegou na casa, cadê lá o versículo 13? Vamos lá no 13. E andavam os de Bet-Semes fazendo a cega de trigo no vale, e levantando os olhos e viram a arca, e vendo-a se alegraram. Diga, se alegraram. 14, pode ir seguindo. E o carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali, e ali estava uma grande pedra, e fendeu a madeira no carro, e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. Para frente. E os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam as obras de ouro, e puseram sobre aquela grande pedra, e os homens de Bet-Semes ofereceram holocausto e sacrificaram sacrifícios ao Senhor no mesmo dia. 16. E vendo aquilo, os 5 príncipes dos filisteus voltaram para Ecrom no mesmo dia. 17. Estas, pois, são as hemorroidas de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor em expiação da culpa por Asdote, uma por Gaza, outra por Asquelon, outra por Gate, outra por Ecrom, outra, como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus pertencente aos 5 príncipes, desde a cidade forte até a aldeia, até Abel. E a grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor, que ainda está até o dia de hoje no campo de Josué, o Bet-Semita.
Vai para frente. Eu quero que agora todo mundo leia no 3. 1, 2, 3. Para você não dormir. 1, 2, 3. Meu Deus. Ninguém pediu a arca. Mas quando eles viram a arca chegando na terra deles, sendo eles israelitas e levitas, falaram: meu Deus do céu, que coisa boa. Olha só que privilégio, é Deus sendo atraído aqui para minha casa. Ô glória, vamos fazer um culto. E fizeram um culto pentecostal. Fizeram um sacrifício e fizeram uma festa maravilhosa. Aquele carro novo, não, esse tipo de hábito não serve para nós não. Nós vamos queimar isso, esse tipo de costume, esse tipo de vestimenta, esse tipo de conversa, esse tipo de linguagem. É tudo isso que carro novo significa. Esse tipo de parede, esse tipo de ambiente não serve para nós. Esse tipo de música não serve para nós. É tudo isso. Eles pegaram aquele carro e queimaram. Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus. E olha que alegria, coisa maravilhosa. O problema é que quando eles atraíram a presença de Deus, aliás, quando eles receberam a presença de Deus, não atraíram, receberam a presença de Deus, estava tudo certinho. O negócio foi porque eles resolveram mexer na arca de Deus, manipular a arca de Deus, tocar na arca de Deus. A Bíblia diz que eles abriram para ver o que tinha lá dentro. Estava caçando o que não perdeu. Uma colega, uma mãe de um amigo meu, dizia quando eu era menino, falou assim: quem caçou, quem está caçando o que não guardou, vai achar o que não quer. Aqueles homens começaram a procurar dentro da arca o que não tinha perdido lá. Sabe o que eu aprendo aqui? É que tem muito crente, que acha porque tem Deus na vida, acha que pode manipular Deus, acha que pode falar com Deus de qualquer jeito, acha que pode negociar com Deus como se Deus fosse um homem. Eu não sei se vocês lembram de Saul. Ele resolveu pegar uns bois e sacrificar ao Senhor quando ele devia ter matado aqueles bois. Ele resolveu preservar um rei quando na verdade tinha que ter matado aquele rei, um tal de Amalequita. Eu estou dizendo que, querendo agradar a Deus, você vai fazer as suas vontades. Não funciona assim. Não funciona assim. Eu estou na casa de Deus, fui batizado no Espírito Santo, tenho os dons, sou obreiro, tenho ministério, tenho trabalho prestado. Não adianta, você pode ser quem você quiser. A Bíblia está dizendo que era levita, mas se mexer, se tentar manipular Deus, não vai dar certo. Em vez de bênção, será maldição. Mas em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu estou trazendo uma palavra de vacina, porque aqui não vai ser maldição, aqui vai ser bênção em o nome do Senhor Jesus. Eu não estou aqui para trazer uma palavra, para trazer uma tristeza ao seu coração. A presença de Deus é boa demais, agora não dá para você viver a vida sua como você vive normalmente, com os conceitos que você tem, com os valores que você tem, com os desejos que você tem, com o entendimento que você tem. Você precisa entender o que está escrito lá em Romanos, no capítulo 12, sobre o culto racional. É com inteligência e revelação do Espírito Santo que foi dado a toda a humanidade. Você já tem tudo aquilo que você precisa para preservar a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Não manipule. Não manipule. Alguns anos atrás,
No dia que eu estava contando testemunho a respeito da ressurreição do meu filho, minha tia estava presente. Foi tão maravilhoso, muitas coisas. Algumas coisas eu não consigo descrever e outras tantas que eu pude ver e perceber em poucos minutos. E eu tive compreensão, uma das coisas mais importantes que eu tive entendimento foi a respeito da eternidade. Porque em poucos minutos eu posso escrever livros e livros. Em poucos minutos do que foi todo o processo, Deus me fez ver muitas coisas e entender muitas coisas e andar por muitos lugares. Mas uma das coisas que eu primeiro me lembro e se aplica muito bem aqui, é que quando eu vi o meu filho morto naquela situação, eu entrei na presença de Deus e eu não consegui levantar os olhos para enxergar, para olhar, porque eu temi a presença dele. E eu vi os pés dele, e os pés dele eram enormes, gigantescos, poderosos. A presença dele era grandiosa naquele lugar. Eu não era aqui na terra, era num lugar que eu não sei explicar. E diante dele, quando eu vi que eu estava diante dele, eu pensei assim: o meu filho está morto, eu vou negociar com ele agora. E eu pensei assim: Senhor, se o Senhor ressuscitar meu filho, eu vou te servir para o resto da vida, eu nunca mais vou me desviar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Naquela hora que eu comecei a pensar nessas coisas, o temor da presença de Deus me consumiu, e eu não abri a minha boca. Eu falei assim: Deus me perdoa, o Senhor faz o que o Senhor quer, eu não posso te manipular, o Senhor me conhece por dentro e por fora, faça a sua vontade, bendito seja o Senhor. Não tente manipular Deus. Deus não é um homem qualquer, não é um homem, aliás. Ele não pode ser manipulado. Você não vai fazer ele ficar sentimental com as suas dificuldades e as suas debilidades. Reconheça a sua condição e se renda a Ele. Ele é poderoso e misericordioso. Por causa dessa situação, eles pegaram a arca e mandaram para a casa de um tal de Abinadab. Se você continuar lendo o texto, você vai ver. Até o capítulo 7, versículo 1 vai estar falando sobre isso. E eles mandam lá para a casa de Abinadab. Passou, foi 20 ou foi 40 anos lá, passou? 20 anos. 20 anos ficou lá na casa de Abinadab. E sabe o que aconteceu na casa daquele homem? Diga comigo: nada. Diga comigo: nada. 20 anos na casa de um homem, e a presença de Deus não fez sentido algum. Terceiro conselho que eu tenho para lhe dar. O primeiro: não misture Jeová com Dagon. O segundo: não tente manipular a presença de Deus na sua vida. Quando eu estou falando manipular a presença de Deus, você vai entender muitas coisas, porque o Espírito Santo vai revelar. Tem muita coisa que eu poderia falar, mas o Espírito Santo vai se revelar individualmente para cada um. Terceiro, a presença de Deus, ela precisa ser relevante na minha vida. Ficou 20 anos na casa de Abinadab e nada aconteceu. Sabendo de repente tudo aquilo que estava acontecendo, que esteve acontecendo na casa de Josué, na terra dos filisteus, Abinadab falou assim: não, vamos pegar esse negócio, vamos guardar lá no quarto, vamos deixar esse negócio escondido aí. Meninos, vocês não mexem lá não, deixa ela quieta lá, não mexe não. Você já viu alguma pessoa que é crente? Porque isso é a palavra de Deus. Eu estou dizendo que você é o templo, você carrega a presença de Deus. Mas você já viu crente que carrega a presença de Deus, que não fede nem cheira, que não transforma o ambiente, não tem um bom conselho para dar, não transforma vidas, não visita ninguém, não ajuda ninguém,
tendo toda a riqueza no mundo, deixa as pessoas morrerem de fome e de sede. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos: cuidado com isso. Vai haver um dia de prestação de contas, que Deus vai requerer essa unção e essa graça que está sobre a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero falar sobre a quarta pessoa aqui que tem a arca de Deus, a presença de Deus na sua vida. Foi na casa de Obed-Edom, e é onde chegamos aqui. A Bíblia não traz aqui muitas coisas que Obed-Edom fez. Naquela situação, quando a arca estava na casa de uma pessoa que não se importava com a arca, ou por temor, ou por medo, nem sei, não interessa. Ficou 20 anos lá e não aconteceu nada, nunca zelou, nunca falou, nunca fez nada. E aí, por causa disso, abrindo um parêntese, eles pegaram aquela arca. Davi ficou sabendo: eu vou trazer a presença de Deus. Primeiro, não tinha pedido não, Jesus pediu. Deus não falou assim: ei Davi, eu quero que você traz a arca aqui para Jerusalém. Não pediu não. Isso eu volto a dizer, porque tem muita gente, pastor Silas, que acha que é obrigado a trazer a presença. Não é obrigado. Ninguém é obrigado a buscar a presença de Deus. Mas agora, se buscar, tem responsabilidades. E aí ele busca. E aí vai um tal de Uzá, filho de Abinadab. E aí ele toca na arca, e todas as pessoas atribuem essa situação como se ele fosse irreverente, e de fato foi. Mas na verdade, se você perceber, é que uma pessoa que nunca se importou com a arca durante 20 anos, quando chega na presença do rei, vai tentar mostrar que tem cuidado e tem zelo. Vai dar errado. Hipocrisia gera morte em qualquer lugar, seja no Antigo Testamento, seja no Novo. E eu estou alertando os irmãos: se você não se importa com a presença de Deus, não tem problema. Agora não vai, quando o pastor chegar lá e vai tentar parecer que você é santo, que você é assim, que você canta, que você... vai dar errado. Não entra por esse caminho. Não entra por esse caminho. Mas aí, por causa dessa situação, de alguém tentando parecer quem não era, essa arca chegou por acaso na casa de um tal de Obed-Edom. E a Bíblia não fala de detalhes como ele cuidou dessa arca. Mas se passou 20 anos na casa de alguém e não trouxe nada de diferente, Obed-Edom tinha algumas coisas diferentes de Abinadab. Mas você vai perceber por que é que na presença da casa de Obed-Edom as coisas fluíram. E o simples fato é porque quando a arca sai da casa dele, ele faz o seguinte: vem dessa terra, vem dessa casa, eu vou seguir agora essa presença, eu quero essa presença para mim o resto da vida. O interesse dele estava na presença e não naquilo que a presença trazia para a sua vida. Agora não tinha mais bens para ser abençoados, agora não tinha mais casa para ser abençoado, só tinha agora a presença. Mas ele queria tanta presença que ele foi atrás da presença de Deus. Como valorizar a presença de Deus na sua vida? Eu não sei. Cada um tem um jeito, mas eu trouxe aqui 3 conselhos bem simples. Então vamos ficar de pé. Eu tenho 3 conselhos para lhe dar e você guarde no seu coração. A presença de Deus você já tem. E eu quero dizer que mesmo você tendo a presença de Deus, você erra, você é falho, você peca. Você não tem, você vai falar assim: pastor, eu sou um pecador miserável. Mas você já tem a presença de Deus. Mantenha ela no seu coração. Mas como é que faz para manter essa presença? Diga comigo: quebrantamento e humilhação. Você pecou? Chora, geme,
se derrama na presença de Deus e se humilhe. Davi, quando ele foi confrontado pelo profeta Natã, ele diz assim: pode tirar tudo, só não tire a doce presença do Espírito Santo da minha vida. Segundo conselho: verdade e sinceridade. Você precisa entender que Deus não consegue ficar junto com a mentira. Se você, às vezes, não é verdadeiro consigo, se você se defende, se você se advoga, você não consegue ver claramente as suas condições, o seu pecado, as suas falhas, a verdade não habita em você. Mas se você for sincero de coração e assumir essa verdade, a presença de Deus vai ser mantida na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Deus tem ainda o terceiro conselho para você, é que com prudência e temor, zelo pela palavra, você vai ter a presença de Deus na sua vida, e você vai experimentar coisas que você ainda nunca viu na sua vida, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, maravilhoso Pai, eu quero te louvar, ó Deus, pela tua palavra. Quero te louvar, ó Deus, por esta igreja, por esta família. Quero te louvar pela vida do pastor Silas e por estes obreiros. Eu quero te louvar por cada crente que aqui está. Eu quero te louvar, ó Deus, por cada família que aqui está representada. Senhor, aqui tem pessoas que estão passando dificuldades. Aqui tem pessoas que estão tendo dilemas, dores e aflições nas suas vidas. Mas hoje, ó Deus, estão saindo aqui renovados, porque já tem consciência de que tem a presença de Deus. Se purificar, se limpar essa arca dentro do seu coração. Se começar a cantar, se começar a ler a Bíblia, se começar a orar e jejuar, limpando essa arca que está dentro dele, vai haver milagre e bênção nas suas vidas, em o nome do Senhor Jesus. Eu quero ministrar, Senhor, que essa unção que vai alcançar as famílias desta igreja, vai chegar dentro do Oreni 3B, vai haver um tempo de prosperidade, e essa construção acontecerá em tempo recorde, para a glória do teu nome eu te peço. Eu ministro, Senhor, essa palavra de bênção sobre esta construção. Eu ministro essa palavra de bênção, Senhor, sobre a vida dos teus filhos. Da mesma forma, ó Deus, como está sendo construída, os alicerces no coração de cada um, seja erguido alicerces para uma grande edificação, em o nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus.